Opa, aqui é o Davi e hoje a gente vai estudar sobre o MRUV, que também é conhecido como movimento retilíneo uniformemente variado. Então, assim como na aula passada que eu falei sobre o MRU, o MRUV é basicamente a mesma coisa, com uma diferença. A gente vai ter uma variação da velocidade com o tempo. Continua sendo um movimento em linha reta, mas a gente vai ter uma variação de velocidade. Essa variação que a gente tem de velocidade a gente chama de aceleração. Para calcular a aceleração, a gente vai ter que observar essa variação de velocidade e o tempo com que ela ocorre. Então, por exemplo, a gente tem esse caminhão que está percorrendo em linha reta, tá bom? Em um determinado tempo, ele vai ter uma velocidade e em outro tempo ele vai ter uma velocidade totalmente diferente, porque vai estar aumentando com o tempo. Então, V1 vai ser diferente de V2 e V2 vai ser diferente de V3. Só que tem um porém, a aceleração ela é constante, tá bom? Ou seja, se um caminhão aqui ele começa a acelerar, ele vai acelerar de forma constante, ou seja, para cada tempo ele vai estar acrescentando o mesmo valor na velocidade. Vocês vão entender isso mais à frente. Então a aceleração média vai ser igual à variação de velocidade sobre a variação de tempo. Isso vai ser igual às nossas unidades de medida que a gente vai utilizar, que é o metro por segundo e os segundos, tá bom? Se a gente for fazer os cálculos aqui, olha só, metro por segundo sobre S. Quando a gente divide uma fração por um número inteiro, a gente repete essa fração e multiplica pelo inverso desse número inteiro, que seria o quê? 1 sobre S. Porque a gente subentende que aqui no início o S está sobre 1, tá bom? Quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente bota 1 em cima. Isso aqui vai ser igual a m sobre S ao quadrado. Então a gente vai ter segundo ao quadrado. Então bora fazer um exemplo aqui rápido para vocês poderem entender. Um carro estava percorrendo uma estrada em MRU com velocidade de 40 metros por segundo e começa a aumentar a sua velocidade até chegar em 60 metros por segundo. Considerando que esse carro atingiu essa velocidade em 5 segundos, qual foi sua aceleração? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai pegar a nossa fórmula que a gente acabou de ver, da aceleração média, e a gente vai pegar os valores. Então, para a variação de velocidade, lembra que é o maior pelo menor. Então, 60, que é a velocidade final, menos 40, que é a velocidade inicial, sobre 5. Aqui a gente não precisa fazer diferença porque na questão ela já dá o tempo que ele levou. Então, se ele não te dá tempo inicial, mas ele te dá um tempo final, porque se a gente ler aqui, a gente subentende que é o tempo final. Então, a gente só coloca ele aqui e pronto. Fazendo aqui a subtração, a gente vai ter 20 sobre 5. Isso vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo ele aumenta 4 metros por segundo. Então, olha só. 5 segundos foi o tempo que ele levou para chegar em 60 metros por segundo. Bora fazer o seguinte. Bora pegar esse 5 e multiplicar por esse 4 aqui. Concorda comigo que vai dar 20? Beleza. Vai dar 20 metros por segundo. Se a gente pensar assim, tá bom? Você pega 5, multiplica por 4, vai dar 20 metros por segundo. Pega esse 20 agora e soma com o 40, vai dar 60, que é justamente o valor da velocidade final dele. Certo? A gente também tem a função horária da velocidade, tá bom? Ela também é uma fórmula mais tranquila de usar, não tem muito segredo em usar ela. Só tem que fazer algumas observações, certo? Então olha só esse exemplo. Um carro com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, após 5 segundos terá uma velocidade igual. Olha só, a gente tem um carro com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e após 5 segundos, a questão quer saber qual vai ser a velocidade desse carro. A gente tem aceleração, tá bom? Tá ao quadrado aqui, ó, segundos ao quadrado, você já sabe que é aceleração. E aqui a gente tem o tempo. Agora na fórmula a gente tem velocidade final igual a velocidade inicial mais AT. Mas Davi, e a velocidade inicial a gente não tem. Então, gente, se a questão não te dá a velocidade inicial, você pode entender que a velocidade inicial é zero. Então você já pode esquecer esse valor aqui e só focar no AT. Então 10 vezes 5 vai ser igual a 50 metros por segundo. Tá bom? Então a velocidade final desse carro vai ser essa aqui com essa aceleração. Beleza? Também tem a função horária do espaço, que ela possui mais detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então, olha só, um carro com velocidade inicial de 5 metros por segundo percorre em linha reta uma estrada durante 10 segundos, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser o espaço percorrido por esse carro? Então, bora ver aqui as informações. A gente tem aqui, ó, como a questão fala, velocidade inicial, 5 metros por segundo. Vai percorrer em linha reta durante 10 segundos, a gente já tem um tempo, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A gente já tem a nossa aceleração. Se a gente for substituir na fórmula, vai ficar assim. 5 vezes 10
mais 2 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Esse zero aqui, nosso S0, que é o espaço inicial, como não foi dado nada, a gente considera como zero. O carro partiu do ponto zero. Então, continuando o cálculo, olha só. 5 vezes 10 vai dar 50, mais 100. Esse 100 vai vir daqui. 2 vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100, vai dar 200. 200 sobre 2 vai dar 100. Então a gente faz 50 mais 100, vai dar 150 metros. Tá bom? Então esse vai ser o espaço percorrido por esse carro. A gente também tem Torricelli, ou então, como a maioria conhece, Torricelli, que é essa fórmula aqui. O interessante dela é que a gente pode usar ela quando a gente quer encontrar a velocidade final de um carro, final de um objeto. Quando a gente quer encontrar a velocidade final de um corpo, só que a gente não sabe o tempo dele. A gente não sabe o tempo que ele vai levar. A gente não sabe o tempo que ele levou para atingir velocidade, uma determinada aceleração. Então a gente usa Torricelli, tá bom? Então, olha só. Um carro com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo percorre 12 metros e começa a acelerar 2 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a velocidade final desse carro? Fazendo a substituição, a gente vai ter v ao quadrado vai ser igual a 16, tá bom? Porque a nossa velocidade inicial é 4, 4 ao quadrado 16, mais 2, que já vem na fórmula, vezes 2 da aceleração, vezes 12, que é a nossa variação de espaço. Como a gente não tem um espaço inicial, a gente pode simplesmente pegar esse 12 e jogar aqui sem fazer variações, tá bom? Fazendo multiplicações, a gente tem 48, 48 mais 16, 64. Como aqui a gente tinha um 2, a gente passa como raiz para cá. Isso vai ser igual a 8 metros por segundo. Outra coisa importante que a gente tem que saber é sobre a classificação dos movimentos, tá bom? Então a gente tem um movimento progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Sobre o movimento progressivo e retrógrado, a gente pode observar da seguinte forma. Você tem uma reta, tá bom? Essa seta aqui significa o sentido dela, esse aqui é o sentido positivo. Aqui atrás é o sentido negativo. No movimento progressivo, o nosso corpo vai estar se movimentando no sentido positivo, certo? Sentido positivo do movimento. Já no retrógrado, o nosso corpo vai estar movimentando no sentido negativo do movimento, tá bom? Negativo da nossa reta, que é considerado como a nossa trajetória. A gente também tem um movimento acelerado, que a gente representa da seguinte forma. A gente tem aqui um gráfico, tá bom? De 2 eixos. Esse ponto aqui representa a nossa velocidade e aqui o nosso tempo, tá bom? Então, nessa velocidade aqui, que a gente pode considerar que era um movimento retilíneo uniforme, e ele começa a acelerar de maneira uniforme. Então, a gente vai ter representado com o movimento acelerado uma linha reta que sobe para cima, porque está aumentando a velocidade, tá bom? E o movimento retardado. A gente, por exemplo, tem um carro que estava em movimento uniforme, com uma velocidade até que alta aqui em cima, né? E ele começa a frear. Então é normal, caso ele freie de forma uniforme, ele vai formar uma linha reta para baixo, tá bom? Então é isso. Lembrando que é sempre bom você dar uma pesquisada a mais, caso não tenha entendido alguma coisa aqui. Qualquer coisa, deixa o teu comentário aqui embaixo para eu poder ver e te responder. E até a próxima aula.